Senhores deputados, deputadas, os primeiros minutos desta fala em nome da oposição que faço desta tribuna, ressalto a importância histórica, a coragem histórica e patriótica dos petroleiros, que organizam uma greve em defesa dos interesses do Brasil, uma greve em defesa de um projeto de nação, uma greve em defesa de uma Petrobras para os brasileiros, deputado Edmilson, uma greve em defesa de preços justos nos combustíveis, no gás de cozinha, na gasolina, no óleo diesel, uma greve que diz: não aceitamos o que a atual direção da Petrobras e o governo Bolsonaro estão fazendo, que é descumprir a lei. Estão retaliando a Petrobras em pedaços, criando falsas divisões para vender como se fossem subsidiárias partes da empresa que é patrimônio dos brasileiros e que é parte estrutural do negócio de petróleo que deve continuar público. Uma vitória importantíssima foi anunciada há poucas horas atrás. A demissão ilegal e injusta de 1.000 trabalhadores da fábrica de fertilizantes da Petrobras foi suspensa por decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Bolsonaro e a direção da Petrobras precisam compreender que eles não são donos do Brasil, que a vitória numa eleição não significa carta branca para desrespeitar a lei. A decisão do Supremo Tribunal Federal é clara, mesmo que eu discorde dela, porque eu entendo que toda e qualquer venda de uma empresa estatal deve ser debatida neste parlamento, deve ser votada neste parlamento. Quem defende a privatização deve respeitar a lei, vir ao parlamento, debater e conseguir os votos necessários se quiser vender o patrimônio público do país. Nós vamos retomar movimentos para garantir que a decisão do Supremo seja respeitada e que a Petrobras não possa vender as refinarias uma a uma como se fossem falsas subsidiárias. Encerro dizendo da reunião que fizemos com a direção da FUP, com a direção dos petroleiros e o ministro Ives Gandra. Agora a categoria vai reunir, mas o que eu compreendi é que a Petrobras terá que ir para a mesa de negociações. E o outro assunto, senhora presidenta, é a quebra de decoro permanente do presidente Jair Bolsonaro. Vejam o que ele disse hoje a respeito de uma jornalista respeitada no país. Aliás, o esporte de atacar a liberdade de imprensa é praticado todos os dias pelo presidente Jair Bolsonaro e por seus apoiadores. Ele agrediu esta jornalista, aliás, a máquina do gabinete do ódio foi desencadeada a partir de um depoimento mentiroso de alguém que está articulado ao bolsonarismo dentro da CPMI das fake news, e o Brasil já conhece a máquina de tentar destruir reputações, que é a lógica central da estrutura de poder do governo Bolsonaro. É guerra permanente para desqualificar a imprensa, é guerra permanente para desqualificar quem pensa diferente do governo. Pois eu quero ler desta tribuna o que diz o artigo 149 do Código Penal: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Este crime o presidente Bolsonaro cometeu na entrevista que deu hoje de manhã, agredindo a jornalista Patrícia Mello, agredindo de forma machista, sexista, desqualificada, preconceituosa,
procurando disseminar o conflito permanente para dividir o Brasil e para alimentar a máquina das fake news do bolsonarismo. Fico feliz de ver que a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, deputada Erundina, requereu à Procuradoria-Geral da República pedido de impeachment contra Bolsonaro por quebra de decoro no exercício do cargo de presidente da República. Dizem outras opiniões que estão também nos jornais e na mídia de hoje. Diz a jornalista Bárbara Gância: a imprensa é a geni do governo Bolsonaro. Não dá para continuar como se nada tivesse acontecendo. Não adianta querer que as coisas mudem se você continua a fazer tudo igual. A cada dia a baixaria fica mais explícita e o eleitor parece não entender. O que eu quero dizer desta tribuna, para encerrar esta fala, que esta é uma das características centrais do fascismo: agredir quem pensa diferente, tentar calar a imprensa, disseminar mentiras contra aquele que questiona o poder do rei, que se pensa todo poderoso. Bolsonaro não está acima da lei. Este país tem instituições, tem oposição, tem um povo altivo que não vai aceitar a agressão barata, desqualificada e preconceituosa que Bolsonaro fez a uma mulher jornalista, agredindo todas as mulheres e todos os homens que têm, de fato, preocupação com a democracia e com os direitos. Nós vamos resistir